Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 6, a partir do 1º. Hebreus, capítulo 6, a partir do 1º. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, meu Pai, mais uma vez, o Senhor continue falando conosco agora, através da Tua santa palavra, meu Deus, nos dando graça e força e sabedoria no nome de Jesus. O tema da festa, da festa dessa causa, nos colocamos de joelho. Efésios 3 e 14. Efésios 3 e 14. Não podemos deixar de ler. Hoje é o 7º dia dessa campanha. Por essa causa, nós nos colocamos de joelho. E esse ano nós vamos poder fazer 8 dias, né? Ainda falta mais um dia aí antes do Natal. Nós não comemoramos Natal, mas nós vamos fazer, nós sempre fez um dia, né? Um tempo antes do Natal. Amém? Efésios 3 e 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, pelo que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia, e os irmãos viram que quando o apóstolo Paulo, esse tema dessa campanha que nós estamos fazendo, que todo ano nós fazemos por essa causa, vocês viram que quando Paulo se colocou de joelho é porque os mistérios que Deus tinha revelado para o seu povo, e principalmente para o apóstolo Paulo. E através do apóstolo Paulo, ele foi ensinando a igreja sobre aqueles mistérios profundos que Paulo, o tempo todo que ele passou estudando nos pés de Gamaliel, não serviu para ele entender os mistérios. Ele teve que aprender de novo, aprender com Jesus. E na hora que ele aprende com Jesus, então Jesus revelou os mistérios para ele. Por isso que Paulo disse que por causa disso eu me coloco de joelho. Mas aqui o escritor aos Hebreus, nós não sabemos, a Bíblia não relata quem foi o escritor aos Hebreus. Muitas vezes nós pensamos que é Paulo, porque pela fala que fala o escritor aos Hebreus, parece muito com a de Paulo. A saudação no final, mas a gente não sabe se é Paulo. Mas isso pouco importa. O que importa é que Deus usou o vaso, mas quem falou foi o Espírito Santo. Não foi o homem, foi o Espírito Santo. Então não importa quem falou, o nome de quem falou, não é isso? Mas nós observamos que quando o escritor aos Hebreus ele fala, Hebreus 6 e 1, quando o escritor aos Hebreus ele fala sobre essa palavra, ele fala aqui uma coisa muito interessante, principalmente no 1º versículo. Pelo que deixamos o rodimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus. Agora o 3, Paulo. Isso faremos se Deus o permitir. Você sabe que quando o escritor aos Hebreus, ele escreve sobre isso, ele abria uma certa margem para que alguém pudesse colocar as suas ideias. Não é isso? Ele diz, está vendo? O Hebreus não falou sobre as outras coisas, sobre o batismo, os batismos. Ele não deu aquelas explicações que ele mesmo está falando aqui, que não foi falado sobre isso.
mas que ele ia falar depois, se Deus assim o permitir. Abriria para nós uma mente, como sempre aparece alguém que acha que pode, como diz, falar da Bíblia ou na Bíblia como se eles fossem Deus também. E como se Deus desse para eles essas autoridades. E Deus não deu. Só que o escritor aos Hebreus ali, ele falou uma coisa certa. No versículo 1, ele deixou um ponto certo. Ele falou essa palavra assim, o fundamento do arrependimento, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Ele diz assim, Deus iria falar essas outras coisas depois, o Espírito Santo ia trabalhar nessas outras coisas depois, iriam. O Espírito Santo ainda não continua ensinando para nós, continua, só que o escritor aos Hebreus disse que o fundamento já está posto. Então que nenhum ensinamento, nenhuma doutrina, nenhum mandamento, ele pode ser posto fora do fundamento. Tudo vai em cima do fundamento. E o fundamento Jesus não deixou para depois. O fundamento Jesus já deixou pronto desde o momento que ele levantou a sua igreja sobre a terra. Ele disse, tu és pedra e sobre essa pedra edifico a minha igreja, não foi? E as portas do inferno não vai fechar sobre ela. Ali já estava o fundamento, e o fundamento é Cristo. Fora do fundamento que é Cristo, nenhum ensinamento funciona nas coisas de Deus, nenhum. O fundamento já está posto. Se nós pegar esse salão aqui, a primeira coisa que esses irmãos fizeram foi um alicerce. Quando eles fizeram esse alicerce dessa loja, eles desenhou a loja. Você pode colocar uma cerâmica, você pode colocar alguma coisa, você pode fazer 4 andares, 5 andares, se o alicerce aguentar, você pode fazer o que você quiser. Mas o fundamento modela a loja. Você não faz nada fora do fundamento. Nada. Nada pode vir afora do fundamento. Porque se você construir fora do alicerce, você está construindo em cima da terra. Não é assim que funciona as coisas terrenas? As coisas de Deus é a mesma coisa, o fundamento já foi posto. Então nós podemos fazer, a pessoa pode apresentar obras de várias maneiras, sempre em cima do fundamento. Porque fora do fundamento, nada funciona. Deus já deixou o desenho para nós. E aqui justamente, hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. E muitas das vezes as pessoas colocaram vários fundamentos de Santa Ceia. Não é justamente? Vários fundamentos de Santa Ceia, como se Santa Ceia fosse a festa dos crentes. Como se Santa Ceia fosse a Santa Ceia que vai santificar o crente. Como se a Santa Ceia fosse justamente a coisa que nós vamos receber de Deus, porque Deus está alegre conosco, e Ele está dando o seu corpo, porque Ele está como nós fazendo um churrasquinho para nós, como vai fazer um churrasco para o seu colega, para o seu amigo. E Santa Ceia não é isso. Ela sempre seguiu o fundamento. E vamos lá no primeiro fundamento da Santa Ceia. Vamos lá no fundamento da Santa Ceia. Aonde está o fundamento da Santa Ceia? Aonde está? Pode falar. O fundamento da Santa Ceia, onde que ele está? Ele começa lá em Êxodo, não é? Lá começa o fundamento da Santa Ceia. Vamos dar uma lida lá. E vocês observam que quando começa o fundamento, você pode ver que a questão é a mesma. Não tem outro sentido. Ela já começa, Deus já modelou o modelo que ia se criar. Que nós aceitaríamos depois. Mas ela começa lá justamente na Páscoa. Ali começa a Santa Ceia, não é? Fundamento. Qual que era o fundamento?
Êxodo 12, vamos conferir. 8. Êxodo 12 a partir do 8. Vamos lá. Êxodo 12 a partir do 8. Naquela noite, só eu estou com o microfone, então eu vou ler, né? Amém. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Espera aí, volta um pouquinho. Quando Deus dá a ordem para ela. Volta mais um pouco. 3. 12, 3. Mas falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, toma para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então toma um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o santificará à tarde. Presta sua atenção. Você pegava o cordeiro, qual dia? No dia 10, não é? E você guardava o cordeiro até que dia? Então você tinha que guardar 4 dias o cordeiro. E o cordeiro tinha que ser de quê? 1 ano. E a outra qualidade dele, não podia ter mancha. Não podia ter defeito nenhum naquele cordeiro. Então que na verdade, o que o Senhor estava dizendo, que aquele cordeiro que você separava, ele era algo especial. Não era qualquer cordeiro que você chegasse lá, não, é esse aqui, não. Ele já tinha certas qualidades e ele era separado para aquela obra. Não era qualquer cordeiro, né? E diz a Bíblia, então, vocês vão fazer. E o Senhor ainda falou assim, faz a continha da família. Vamos lá. E tomarão o sangue e poluar nas ombreiras, nas vegas das portas, nas casas, em que a comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmo, com ervas amargosas, o comerão. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça e os pés com a frissura. Nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã queimareis no fogo. Não podia aproveitar aquela carne e depois, se não pudesse comer hoje, comesse amanhã, não, era aquele dia. Se não deu para comer, queima, torra tudo. Não podia deixar para outro dia. Assim, pois, o comereis. Vocês viram? Primeiro ele falou do sacrifício, como que ele era, de 1 ano, sem mácula, sem mancha. Não é isso? Você tem que deixar 4 dias aí. Tem que ser de 1 ano. Você não pode pegar qualquer um que você achar na teia, não. É aquele separado que você vai pegar, não é? Você vai matar ele, vai passar o sangue nas portas das obreiras, não é isso? E a carne vocês vão comer, assada, não pode ser cozida, tem que ser assada. Com o que você vai comer ela, a carne? Você vai comer com pão asmo e erva amargosa. Olha a condição. Agora aqui, isso era a condição do cordeiro. Agora a condição de quem estava comendo. Agora Deus estabeleceu quem estava comendo. Olha assim, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos. Eles não podiam comer pelado. Pelado que eu falo, irmãos, na nossa linguagem hoje é a bermuda. É a bermuda. Porque o povo antigo, escravos, quando eles iam ser escravos, eles ficavam só de bermuda. Eles chamam aquilo de fraldas, né? Que amarrava aquele pano ali para segurar neles lá, que era uma bermuda. Então eles ficavam sem camisa,
e descalços, porque eles eram escravos. Só que Deus falou, a Páscoa você não pode comer assim. Então Deus já começa a estabelecer que a maneira dele vestir influenciava na Páscoa. A maneira dele se comportar influenciava. Não podia ser de qualquer maneira. Entenderam? Aí o Senhor falou, vocês vão cingir os lombos. Vocês vão vestir a roupa. Vocês não vão vir pelado. Os vossos sapatos nos pés. Também não vai vir descalço. Porque quando a pessoa era escravizada, ele tirava o sapato dele. Por quê? Porque ele era escravo. Quem usava o sapato eram os senhores. Senhores que usavam sapato. Não escravos. Tirava o sapato. Então Jesus falou assim, vocês vão caçar o sapato. Por quê? Porque vocês são um povo livre. Vocês não é escravo. Está vendo? Isso está dizendo sobre o quê? Libertação. É para quem já está liberto. A Páscoa, né? E o vosso cajado na mão. Está vendo? O cajado na mão. Vocês lembram que o Moisés, quando ele pega o cajado não é simples coisa não. Ele sempre estava com aquele cajado, e quando ele pega o cajado, joga no chão, todo mundo vê, vira uma cobra, né? Exemplo, depois, de novo, aquela coisa toda, não é isso? Depois a mão ficou leprosa, o sinal que Deus deu para ele. Quando ele mandava o Arão levava o cajado de Moisés. Porque o cajado significava, como diz a autoridade, a vida. Autoridade. E agora você vê, cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Não tem nada a ver com essa Páscoa que a pessoa anda com meio de chocolate. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Isso aí é do mundo. Isso é do mundo, não tem nada a ver com Jesus. A Páscoa do Senhor é essa. Mas aqui, vocês viram que Deus coloca um requisito na Páscoa? Mesmo sendo a era da carne, porque a era da lei foi a era da carne, ainda havia os requisitos que precisavam tomar para que pudesse participar daquela Páscoa. E com a pessoa que não fizesse dessa forma, não podia comer aquela Páscoa, porque era considerado imundo. Estava imundo diante de Deus. Observou? O que Jesus faz? Passa os anos do Antigo Testamento, vem Jesus. Aí Jesus ele nasce de Maria, e ele começa seu ministério com quase 30 anos de idade. Jesus então passou a primeira Páscoa. Jesus não falou nada, ele participou dela. Passou a segunda Páscoa, Jesus não falou nada, ele também participou dela. Mas na terceira Páscoa, que era a Páscoa, a última Páscoa de Jesus, porque ele viveu 33 anos, a última Páscoa do Senhor Jesus. Então Jesus foi lá para a Páscoa. E naquele dia o Senhor Jesus começou a falar coisas impressionantes com os discípulos. Quando Jesus chega na última Páscoa, ele disse: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Hoje eu estou alegre, porque eu desejei comer com vocês essa Páscoa hoje. Não foi isso? Então Jesus, ele participou da Páscoa. Participou da Páscoa. E passando algum momento, Jesus participou da Páscoa e o Judas também. Isso é resumindo. O Judas também estava lá, o tempo todo com Jesus. Então ele participou da Páscoa. Mas quando de repente Jesus vira para os seus discípulos e ele levanta o pão para cima e Jesus começa a falar algo diferente. Jesus começa a mostrar um outro fundamento, um fundamento diferente. Jesus agora, ele começa a levantar aquele pão para cima e abençoa, e a Bíblia fala que ele começa a repartir com os seus discípulos, e ele fala com os discípulos: isso aqui, esse pedacinho de pão que eu estou dando para vocês agora, isso aqui é o meu corpo. Ele pega o suco de uva, e ele dá para os discípulos e disse: isso aqui é meu sangue. Os discípulos começaram a ficar preocupados,
Então Jesus disse: isso aqui é o meu sangue. Mas o que significa isso, Senhor? Porque a Páscoa, ela só era a sombra daquilo que real que ia vir mais tarde. E o que ia vir mais tarde era a Santa Ceia do Senhor. Então, quando Jesus começou a falar, é o meu corpo, é o meu sangue, porque na Páscoa você apresentava o cordeiro. Você comia da carne do cordeiro. Não era isso? O homem comia da carne e o sangue passava nas portas. Mas agora você observa que Jesus está mandando nós comer do seu corpo, que aquele pão era o seu corpo e que aquele suco de uva era o seu sangue. Aleluia! E aí agora nós começamos a entender, quando Jesus falou sobre esse mistério, que agora o Senhor Jesus estava transferindo a Páscoa para a Santa Ceia do Senhor. Nós não celebramos Páscoa, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E agora que Jesus celebra a Santa Ceia do Senhor, naquela hora ele falou com Judas: Judas, a Páscoa você pode comer, mas a Santa Ceia não. Jesus virou para ele: um de vós vai me trair. E alguém ficou preocupado: quem que é? Quem que é? Quem que é? Será que é eu? Será que é eu? Quem que é? Jesus, quem deu o pão molhado para ele? Deu o pão molhado para Judas. Judas, diz a Bíblia que naquela hora Judas saiu tão revoltado que o diabo entrou nele. O diabo entrou nele e ele foi trair Jesus. Aí Jesus continuou a Santa Ceia, agora é a Santa Ceia do Senhor. Agora, se é a Santa Ceia do Senhor, será que a Santa Ceia do Senhor segue os mesmos requisitos? Porque a Páscoa, ela não era de homens, mesmo ela sendo no tempo da carne, mas ela não era de homens. A Bíblia mesmo diz que era a Páscoa do Senhor. E hoje nós não estamos em Santa Ceia, que igrejas e ministérios estabeleceu cada um fazer do seu jeito. Hoje estamos diante da Santa Ceia do Senhor. É corpo e sangue de Cristo. E nesse corpo e sangue de Cristo, nós podemos participar de qualquer jeito. De qualquer maneira. É o dia de festa para a igreja? Não, meu irmão. Hoje não é dia de festa para a igreja. Hoje é dia de meditação. É dia de crente observar a sua vida, se ele tem condição ou não tem, de tocar no santo corpo do Senhor Jesus Cristo. É dia de o crente examinar a sua vida. Festa é depois que nós tomamos, depois de examinarmos a nossa vida, porque Jesus falou: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas depois que nós já tomamos do corpo e do sangue, nós temos vida em nós mesmos. Quem tem vida em si mesmo, por causa do Senhor Jesus. É um mistério. Até hoje você vê alguém ficar debatendo sobre essa questão de Santa Ceia. Parece que Santa Ceia é uma coisa normal. É uma coisa tão simples. Aleluia. O camarada está todo errado, eu vou lá tomar a Santa Ceia, porque na verdade ela vai me santificar. Não, ela vai te matar. Ela vai te destruir. Sabe por quê? Porque ela não é para tomar de qualquer maneira, mas se tiver santo, aleluia, se tiver em santidade diante do Senhor, essa Santa Ceia vai ser vida para a sua vida, mas se não tiver, é morte para a sua vida. Aleluia. Isso é um mistério que Paulo revelou. Quando Paulo escreveu para a igreja de a igreja de Coríntios, quando Paulo escreve a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha os dons espirituais, me parece que quase todos os dons espirituais, uma manifestação do Espírito muito grande. Só que na hora que eles receberam os dons espirituais, eles se tornaram muito grandes. Eles começaram a achar que eles se tornaram-se maior do que Deus.
E na verdade eles achavam que podia fazer de qualquer maneira. E de repente eles chegaram no dia da Santa Ceia. E no dia da Santa Ceia chegavam, e alguém chegava mais cedo, enfiava a cara no suco de uva, e o outro enfiava a cara no pão, e um comia, o outro não comia, e de repente está glória a Deus, aleluia, Deus está no nosso meio, e língua estranha, e pulando aqui, revirando para lá, e de repente Paulo manda uma carta. E na hora que Paulo manda a carta para a igreja de Coríntio, Paulo diz assim: vocês estão achando que quando vós ajuntais, eu estou louvando vocês, eu estou achando legal, eu estou achando muito bonito vocês se ajuntando para tomar Santa Ceia? Ao contrário, eu estou decepcionado com vocês. Eu estou decepcionado. Mas por quê? Porque eu sei que no meio de vós, vocês não estão sabendo discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Você acha que a Santa Ceia do Senhor é comida ou bebida para a carne? Se alguém tem fome, come lá na sua casa, porque nesse dia da Santa Ceia é para alimentar a sua alma, é para alimentar o seu espírito, não é comida para a carne, ela é transformada no corpo e no sangue de Jesus, para alimentar a sua alma, não é para alimentar a sua carne, aleluia, não é para alimentar a nossa carne. E Paulo disse: vocês dizem, cada um toma a sua própria Santa Ceia. E Jesus não ensinou isso para nós. Quando Jesus foi tomar a Santa Ceia, que ele celebrou a Santa Ceia, ele não celebrou a Santa Ceia para ele só, e cada um tomava a sua. Ele pegou o pão e partiu, e celebrou para todos os seus discípulos, porque ela fala de comunhão com a sua igreja. É comunhão com a igreja, aleluia, não é individual, é comunhão, aleluia, e é comunhão só com a igreja, é comunhão com Cristo, é comunhão com Jesus, porque na hora que nós estamos tomando a Santa Ceia, nós entramos em comunhão com Jesus, é Jesus em nós e nós nele, Cristo em nós e nós nele, se cumpre a palavra de Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória, aleluia, é o mistério revelado, é o mistério bendito, aleluia. Quem não toma, o Senhor Jesus disse: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Mas o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele diz: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há no meio de vós muitos enfermos e muitos doentes e outros que já dormem, porque não souberam discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Alguém perguntou uma vez sobre a Santa Ceia. Irmão, eu não entendo esse mistério. Quando que o suco de uva se transforma no sangue de Jesus? Isso é só um símbolo, irmão. E formado, né? Formado na teologia. Isso é um símbolo, irmão. Não tem nada a ver, não. Isso é símbolo. Que na verdade não é o corpo de Jesus, não é o sangue de Jesus, é símbolo do corpo, símbolo do sangue. Eu falei assim: então você pode meter o queixo, e toma bastante, meu filho, pode encher a barriga, que símbolo não faz mal para ninguém. Mas então como é que você me explica a transformação? Também não sei te explicar. Eu não posso te explicar, eu posso explicar milagre de Deus, mas uma coisa eu sei, e isso eu posso te mostrar dentro da Bíblia, que um dia Jesus foi numa festa. Quando ele chegou naquela festa, acabou o vinho. Quando ele chegou lá, naquela festa, acabou o vinho. E a Bíblia mostra para nós que Jesus então mandou o servente, eles pegaram, eles encheram a taça de água pura. E na hora que eles encheram a taça de água, Jesus virou para eles e disse assim: vai lá e leva para o mestre Sala, porque isso é vinho. E quando eles chegaram lá, com aquela taça de água, não era mais água, era vinho. Como que ele fez isso? Eu não sei, água não transforma em vinho.
Mas Jesus falou que quando chegasse lá, ela seria vinho, e ela era vinho. E quando Jesus falou, isso é meu corpo, isso é meu sangue, é corpo e sangue. É corpo e sangue. Não é símbolo, é corpo e sangue. Aleluia. Isso é para quem crê em Jesus. Como que ele faz, eu não sei. Aleluia. Como acontece, eu não sei. Mas aquele que falou com a sua igreja, ele disse: é o meu corpo e isto é o meu sangue. Aleluia. É corpo e sangue. Aleluia. Isso não é símbolo. Aleluia. Tem hora que eles ficam perguntando: e o que nós vamos fazer, irmão? Então, se sobrar um pãozinho ali, o que nós vamos fazer? Que o corpo e o sangue tem que pegar na terra e enterrar. Toma cuidado com o diabo, meu filho. O diabo sempre gosta de colocar empecilho nas coisas de Deus. Não preocupa com o que vai sobrar, o que deixou de sobrar, não. Você acha que Deus não sabe quem vai tomar e quem não vai? Parece que o nosso Deus é um homem pior do que nós, que não sabe, não tem segurança sobre o seu povo. Não é verdade? Será que se nós cortar 20 pedacinhos de pão e só 2 vai tomar, você acha que o Senhor não sabe? Então o nosso Deus é fraco. O nosso não, o deles, né? Porque ele já sabe. E sabe quando que Jesus sabe disso? Sabe quando Jesus ficou sabendo quem vai e quem não vai tomar a Santa Ceia hoje? Sabe quando ele ficou sabendo? Antes de você nascer. Antes de você nascer, ele já sabia de tudo isso, porque foi ele mesmo que escreveu. O salmista diz dessa forma, ele diz dessa maneira que o Senhor me conhece, ainda que eu não tinha nascido, mas ele escrevendo a favor de mim, e tudo que ele escreveu acontecia. Eu ainda não tinha nascido, eu não tinha existido. Aleluia. Aleluia. Se a história que foi escrita sobre a vida deste homem ou dessa mulher, de alguém, se a sua história foi escrita e o seu fim seria triste, eu quero te dizer, Jesus pode mudar isso nessa noite. Ele pode escrever uma nova história. Porque a Bíblia mostra para nós que a misericórdia precede o juízo. A misericórdia de Deus. E quando o homem se humilha, aqui a sua sentença, ela pode ser revogada. Ela pode ser revogada. É só humilhar diante do Senhor. Irmãos, não vamos muito mais além. Que Deus abençoa. Hoje é o culto de Santa Ceia, né? Nós temos participado da Santa Ceia e fazer a oração, né? No nome de Jesus. Então, irmãos, venham para frente quem vai tomar a Santa Ceia. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Para os irmãos que são membros da igreja, em nome de Jesus, que estão em comunhão com Jesus, né, e com a igreja do Senhor Jesus Cristo, venha então pedir a Deus perdão pelos seus pecados, né? Não precisa ter vergonha. Vergonha é tomar em pecado, mas pedir perdão, pode pedir perdão 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, o Senhor nos perdoa, amém? E vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Deus e Pai, no nome de Jesus agora, que o Senhor ajude o teu servo, ajuda a tua serva, ajuda a minha vida, perdoa o meu pecado. Perdoa, meu Deus, a minha iniquidade, a minha falha, Senhor. Joga por terra toda flecha, toda seta, toda lança, todo dado inflamável, toda força maligna de Satanás. Esse demônio que tem lutado contra o nosso ser, contra a nossa vida, contra a nossa alma, meu Pai. Deus, ajuda o teu servo, que vai estar participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor transforma, meu Deus, no teu sangue, transforma no seu corpo bendito, meu Deus, e alimenta o seu povo e a sua igreja nessa noite. Realiza a bênção, realiza o milagre e manifesta a sua vitória, meu Pai, nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Amém? A jovem Juliana vai cantar aqui para nós. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós
Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vamos orar, irmãos, apresentando um pão. É um pão normal, comprado na padaria. Aí, muitas vezes entra aquelas outras questões. Não, irmão, o pão tem que ser feito na igreja. Que o pão tem que ser feito na igreja, um pão asmo, porque ele tem... Não, eles ainda não entenderam o mistério da Santa Ceia. Não é o pão que é o corpo. O pão se transforma no corpo. E o pão se transforma no corpo pela fé. Amém? Então vamos orar neste momento. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, que o Senhor transforma no seu corpo. Transforma no seu corpo nesta hora, meu Deus. Ó Pai amado, que Deus, que esse alimento ele possa alimentar a alma do teu servo, a alma da tua igreja. Manifesta a bênção e milagre em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, também nessa hora, que o Senhor transforma esse suco de uva no teu sangue carmesim. Transforma no seu sangue agora. Oh, meu Deus, e que o seu sangue alimenta a vida da sua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim,
Ó Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, bendito seja o Senhor, meu Deus, para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor Deus para todo sempre agora. Deus fica conosco e nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em memória do Senhor, todos podem participar agora. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, irmãos? Vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar neste momento, né? Por essa causa nós nos colocamos de joelho, então vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar, pedindo ao Senhor misericórdia. Ó Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar nesta hora, que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, meu Deus, pelo poder do seu grande nome, pelo poder do teu santo nome agora, que o Senhor manifesta a bênção, que o Senhor manifesta a graça, que o Senhor manifesta a compaixão do Senhor, a misericórdia, meu Pai. Meu Deus, é verdade, nós temos visto, Senhor, meu Deus e meu Pai, como diz o apóstolo Paulo, os mistérios revelados, meu Deus, pelo seu Espírito Santo ao apóstolo Paulo, os mistérios da sua palavra, onde o Senhor, meu Deus, tem revelado pelo poder do seu nome, pela sua compaixão, meu Pai, todas as revelações, os mistérios inefáveis, que o Senhor venha nessa noite, meu Deus, usar de misericórdia, usar de compaixão para com a vida do teu servo, para com a vida da tua serva, meu Senhor, para com a vida da sua igreja, meu Pai. Quebra o arco, quebra a lança, meu Deus, joga por terra o dardo inflamável, joga por terra a fúria maligna de Satanás agora, a fúria do inferno, Senhor, e vem operar a sua bênção, vem operar, meu Deus, as tuas maravilhas, vem operar, meu Deus, o seu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Venha, meu Deus e meu Pai, atingir e alcançar a vida do teu servo e da tua serva, este problema insolúvel, ó Deus e meu Pai, essa enfermidade incurável, meu Deus e meu Pai amado, este mal que assola esta vida humana, esse sentimento maligno de Satanás,
Ó Deus, o casamento da tua serva e do teu servo, ajuda agora, meu Pai, que o Senhor vai abençoando também, manifestando a bênção e a graça na vida, meu Pai, daquele que está fraco na fé, do que está caído, do que está prostrado, que o Senhor joga por terra agora, que o Senhor quebra, meu Pai, todo laço, toda corrente, toda maldição maligna de Satanás. Ó Deus, em nome de Jesus agora, venha mover poderosamente na vida do seu povo, na vida da sua igreja, meu Pai. Ó Deus, hoje é o 7º elo, Senhor, dessa campanha, meu Deus, que nós estamos diante do Senhor, perante o Senhor, meu Pai, que o Senhor usa de misericórdia, que o Senhor usa de compaixão, que o Senhor alcança a vida do teu servo, a vida da tua serva agora, e opera a sua bênção, e opera o seu milagre, opera as tuas maravilhas. Opera a vitória do Senhor agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha derramar a bênção do Senhor e a compaixão. Deus, entra com a providência na vida do seu povo, na vida da sua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre neste momento, meu Pai. Deus e Pai amado, também nós queremos agradecer ao Senhor pelas grandes bênçãos, pelos grandes milagres, pela grande vitória, pelo fogo, Senhor, pela unção, pela glória, pela presença bendita do Senhor no meio do seu povo, no meio da sua igreja, meu Pai, pela oportunidade de poder clamar e suplicar e nos humilhar diante do Senhor. Fica conosco, meu Pai, e nos ajude e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado. Amém, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos já fazer a oração da fé nesta hora, sabendo, os irmãos, que terça-feira